Olha, gente, setembro, entre outras coisas, porque agora a gente tem essa mania muito bacana, esse jeito que a ciência encontrou, os médicos encontraram de chamar a atenção para a prevenção de várias doenças. E setembro também é o Setembro Laranja, que visa combater a obesidade infantil. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer o Kenny Torres, ele que é nutricionista, especialista em alimentação saudável. Kenny, fui me preparar para essa entrevista e me deparei com um dado que me chamou muito a atenção, já que a obesidade infantil pode ser considerada o problema crônico mais prevalente entre as crianças do planeta. A OMS, Organização Mundial da Saúde, estima que mais de 40 milhões de crianças com menos de 5 anos estejam acima do peso. Boa tarde mais uma vez, obrigado pela presença. É um desafio e tanto, né? Boa tarde, Mauro, boa tarde a todos. É verdade, uma situação que aumentou inclusive na pandemia, né? Porque as crianças passaram a ter mais tempo ocioso, então elas começaram a ficar com mais tempo disponível para comida, né? Então ficou muito tempo dentro de casa e esse número com certeza ele aumentou muito mais nesse período agora, né? E para tentar amenizar um pouco esse quadro, os pais precisam começar a incentivar e ser exemplo dentro de casa, né? Porque se você já nasce num ambiente obesogênico, né, como a gente fala, que só estimula a alimentação errada, muito industrializados, falta de atividade física, a criança vai, consequentemente, aprender todo esse estilo de vida que não é tão saudável e vai ganhar peso, né? Então, aí precisa observar essa mudança do ambiente onde a criança vive, que isso é muito importante também. Agora, controlar essa equação de consumir menos caloria e gastar mais energia é uma tarefa difícil, né? Isso funciona, tá? Porque é uma compensação, né? Se você está comendo mais sempre no superávit alimentar, você vai acumular e vai ganhar peso, né? Então, fazer com que essas crianças gastem energia é fundamental. Só ficar com o celular na mão, em frente ao computador, é o que tem acontecido muito, né? E geralmente as escolhas que as crianças querem fazer é sempre biscoitinho, aqueles pacotinhos, né? Que são hipercalóricos e, na maioria das vezes, tem muitos aditivos, conservantes, que também vai estimular outros problemas, né? Porque a obesidade, ela não é só estética, né? A criança fica, consequentemente, correndo o risco também de autoestima, né? De bullying, mas, com certeza, o fator não só físico, mas mental e físico, eles acontecem ao mesmo tempo, né? Então, a criança acaba tendo mais risco cardiovascular, já tem hipertensão, diabetes bem, né, na infância e aí desenvolver adultos bem mais doentes, com certeza. Kenny, eu tenho uma dúvida que eu acho que é comum a todos os pais. Quando a gente fala do adulto, aquele IMC me parece que funciona. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas dá para aplicar isso também para as crianças? Que eu vejo alguns pais dizerem assim, vou esperar crescer, aí ele emagrece. O que você acha disso tudo que eu falei? É engraçado isso, porque a gente tem uma cultura de que se a criança está magrinha, né, a gente tem que tacar comida e qualquer tipo de comida, né? E eu vejo que aí libera muito carboidrato, né, muito açúcar, libera muito biscoito, refrigerante. Isso é um perigo muito grande, né? Tanto que muitas vezes as crianças estão com sobrepeso, estão com obesidade. Essa circunferência abdominal aí também é outra referência além do IMC. A gente observa que elas estão desnutridas. Então isso é muito engraçado, porque você vê a criança cheinha, né, geralmente aparentemente saudável, entre aspas, mas no entanto estão desnutridas porque não tem nutrição acontecendo naquela família, né? Então elas estão comendo sempre, eu falo, alimentos hipercalóricos, sem densidade nutritiva nenhuma e que acabam não tendo vitaminas e minerais eficientes, né, para poder estarem nutridas. Então acabam obesas e desnutridas. E tem, Kenny, aquela história, assim, ouvindo você falar, o que provoca mesmo a obesidade é diretamente a má alimentação ou tem aquela história, eu também fui gordinho, é por isso que ele é gordinho, tem essa questão da hereditariedade? Então, eu volto para a questão do que a gente fala sempre do ambiente, né? Consequentemente, alguns fatores genéticos também podem influenciar, mas o ganho de peso, ele é também matemática. Se você come mais e gasta menos, você vai ganhar peso. Tirando o fator genético, fator metabólico, enfim. Mas, com certeza, o que essa criança está tendo de escolhas é reflexo da família,
né? Então, os pais, quem cria essa criança tem muita responsabilidade em frear a quantidade, nas escolhas também, incentivar mais frutas, legumes, vegetais, beber água, né, em vez de tanto suco, refrigerante. Suco é super saudável, mas eu vejo as crianças não tendo o hábito de beber água, né? Então, isso é muito importante. E aí, quando você vai estimulando esse tipo de alimentação, você previne o ganho de peso. Que aí você vai estar consumindo alimentos que são com densidade nutritiva correta e que o organismo precisa, né? E que a gente encontra na maioria dos alimentos vegetais, legumes, grãos, comida de panela, né, Mauro? Acho que a gente precisa incentivar comida de panela. Comida saudável está onde a gente prepara mesmo ali, né? Pode ser até lúdico para a criança ficar um pouquinho com os pais, ajudar a cozinhar, cortar uma fruta. Então isso já também estimula bastante a alimentação saudável. Que bacana. E dá para identificar, assim, só no olho que uma criança está acima do peso? Dá. O fator físico, a gente observa certos edemas, né? Então, o rostinho bem redondo, a circunferência abdominal já avantajada. A gente, muitas vezes no olhômetro, a gente consegue observar assim, quem já está com sobrepeso e obesidade. Esses números de balança, eles são subjetivos, né? Então, existem avaliações, vários tipos de avaliações, mas também pegar a avaliação bioquímica dessa criança, mesmo ela não estando com fator de obesidade, mas com alimentação muito errada, é importante porque essa campanha ela não levanta só a prevenção, mas também a conscientização, né? Então, muitas vezes a criança não está com sobrepeso ou obesidade, mas ela está comendo muito mal durante muito tempo. Então, ela já pode ter algum problema que não é só o visual. Então, os exames são importantes também observar dessa criança, né? Para você que está chegando agora ao CBN mais Maceió, são 4h18. Eu estou aqui conversando com o Kenny Torres sobre o Setembro Laranja, que é o mês de combate à obesidade infantil, algo extremamente importante e necessário, até quando a gente pensa no futuro, né, dessas crianças. Kenny, quando a gente tenta, eu vou usar talvez até uma palavra forte, mas tenta controlar ou adequar a alimentação dessa criança, a gente pode, mesmo sem querer, acabar provocando um transtorno alimentar? Isso é possível, porque imagine a relação do alimento com a criança, ou até mesmo com o adulto, né? É muito emocional. Então, é importante ter o acompanhamento e ter essa sensibilidade de um psicólogo, né? Então, se for necessário fazer uma indicação, acho muito importante, porque toda mudança leva um certo desconforto, né? Então, se a criança tem uma relação muito amorosa com certos alimentos, para retirar de um adulto já é difícil, imagina de uma criança. Então, é preciso sempre, desde o início, na introdução alimentar ali, né, os pais já terem consciência de fazer escolhas bacanas. Eu observo já uma pequena mudança já, né? Eu observo alguns adolescentes nunca terem provado refrigerante. Isso é muito difícil, mas a gente consegue observar alguns. Crianças também não têm interesse, né, em refri, em outros alimentos mais calóricos, mas isso também vai depender de todo esse estímulo desde a introdução, né? A introdução ali é um incentivo já prioritário assim, para os pais estarem direcionando melhor essa criança, para lá na frente não terem que estar fazendo essa perseguição alimentar, né? Ter que retirar, causar danos psicológicos, e o acompanhamento de um psicólogo seria interessante, sim. O grande vilão são os produtos ultraprocessados, são esses os vilões. Refrigerante, famosa bolachinha recheada, isso, por aí vai. Isso, os biscoitos. Esses lanches também fritos demais, né? Coxinhas, salgados. E inclusive na escola também é um desafio para os pais, né? Então, além de incentivar comida saudável, também tem onde eles estão distante, né? Os olhos estão distantes, a criança fica mais aberta a tentações, né? Então, acho que a educação nutricional deveria vir dali também, sabe, mano? Das escolas, e se a gente tivesse uma disciplina já desde a infância, né? Cuidando dessa orientação nutricional, nossa, seria fantástico, porque aí eles já teriam essa consciência, a cantina teria outra, eu acho que já está também se mudando bastante isso, a cantina teria outras opções, né? Poderia vender maçã, que eu não vejo uma cantina vender maçã.
Pode ser até que tenha hoje, mas na minha época não tinha, né? Então, se a gente tivesse esse incentivo, né? Aproveitar que a campanha é só um mês, então vamos já estimular a campanha para a gente fazer educação nutricional desde ali da infância ali da criança, seria interessante. Que bacana, você falou dessa iniciativa, né, saudável, eu me lembrei da Marcela, que é da Lanche do Bem, que elas têm feito um trabalho muito legal já em algumas escolas aqui, e é uma iniciativa realmente louvável e para lá de importante. A obesidade infantil, Kenny, ela atinge todas as classes sociais? Sim, além dela ser multifatorial, né, como a gente falou, várias doenças podem acometer uma criança obesa, ela não é apenas... vem apenas do poder aquisitivo. O rico... Não, essa pesquisa ela conseguiu pegar um padrão de crianças de todas as classes sociais, né? Então, muitas vezes a informação... crianças, famílias que têm um poder aquisitivo maior estão com risco até maior de obesidade porque eles podem comprar mais alimentos, né, nessa variedade que a gente falou aí, de ultraprocessados. Então, acho que está mais mesmo na educação mesmo, nas escolhas e fazer com que a família tenha essas opções mais saudáveis disponível para a criança, né? Por exemplo, você pega um pai que não quer que o filho consuma refrigerante, mas, no entanto, a geladeira está sempre cheia de refrigerante. E a gente sempre arruma desculpa, é para a visita que vai chegar. A visita vai chegar, ela vai se acomodar ao que a casa tem, Exato. Né? E não a gente fazer o contrário. Então, é como também muitas vezes eu vejo os pais falarem, mas o meu filho é tão novinho, ele pode comer uma vez ou outra, né? Essa uma vez ou outra em 5 anos pode ser um problema, né? Então, é onde está. Quantidade, escolhas melhores e com frequência maior. Né? Um exemplo mesmo é incluir as frutas como lanches para as crianças, né? Então, eu vejo isso uma dificuldade muito grande, porque elas já estão acostumadas a levar nessa lancheira alimentos que são processados, como você falou, né? Salgadinho, biscoitinho, e aí um todinho, aquele, né? Sim. Eu falei até marca, mas enfim, aqueles achocolatados, que são também muito açucarados. Então, para fazer essa troca de um paladar da criança bem doce, até me referi na minha rede social esses dias, que tem que escolher mais alimentos mais amargos, mais azedos, mais cítricos, que estão nas frutas. Então, imagina, você tirar um achocolatado de uma criança e colocar um suco, ela vai sentir diferença, né, de um suco natural. Então, leva tempo. Muito bem, pergunta do ouvinte aqui. Mas tem uma quantidade para comer esses alimentos, biscoitos, salgados? Então... Tem, como eu falei, né? Tem que diminuir a frequência desses alimentos e para ter exceção é o que precisa acontecer, mas a exceção virou regra, então tem que tomar cuidado com isso. Acho que se a criança já estiver obesa, não vale ter com mais frequência, tem que reduzir bastante ao ponto dela não sentir falta, né? Então isso é um desafio muito grande, porque vai precisar de tempo para isso acontecer, né? Verdade. Então a frequência ela vai depender muito de como está essa criança hoje. Se ela está com um quadro já de doença instalado, porque a obesidade pode já estar aí com problema de colesterol alto, de pressão também e de diabetes, e aí realmente essa frequência tem que ser retirada muito, assim. Então, acho que uma vez na semana, se tiver tudo ok, ainda é aceitável, mas se tiver com as doenças já instaladas, é melhor já buscar um médico e pedir ajuda para que essa frequência diminua muito. E o tratamento é uma coisa difícil, né? Porque ouvindo aqui as tuas palavras, eu me lembrei até uma questão que atinge direto as classes mais carentes, né? Porque hoje com R$1 você consegue comprar um refrigerante pequenininho e um biscoito. E com o mesmo R$1 você não pega uma fruta, uma banana. É complicado, porque às vezes a pessoa nem tem dinheiro e a criança está com fome, né? Então é difícil, realmente é um baita desafio. Vamos falar de tratamento, o que é possível fazer além dessa redução, se for um caso mais grave, olhando para a tua especialidade, alimentação saudável, por onde começar? Então, primeiro passo é criar esse ambiente para a criança que proporcione saúde, escolhas saudáveis, né? Então é importante que essa criança tenha visível alimentos saudáveis, que esse ambiente que ela esteja, abrir a geladeira, ao ver os pais ou a família, irmão, consumindo alimentos
com essa vertente, né, de frutas, legumes, vegetais, beber água. Então, esse primeiro incentivo é fundamental, da onde ela vive, e, consequentemente, estimular de uma forma mais lúdica, né? Criança gosta de tocar no alimento, de produzir, fazer um suco, brincar com as frutas, fazer uma salada de fruta. Eu acho que essa forma educativa também funciona muito, não só impor. E, claro, hoje as crianças estão tão inteligentes, né, que mostrar os benefícios, explicar por que ela precisa fazer aquela mudança, introduzir alguns alimentos que ela não tinha hábito, incentivar isso constantemente, porque os pais eles são responsáveis por essas mudanças, por essas escolhas, e que a criança ela só vai conseguir mesmo ter esse hábito se ela conviver dessa forma, né? Então, se ela convive dessa forma, fica muito mais fácil a gente produzir adultos mais saudáveis. E é preciso que a criança ouça a palavra não também. Sim. Não dá para ficar sempre abrindo a torneira o tempo todo e fazer aquela frequência virar a regra, né? Então, a frequência dos alimentos que são ultraprocessados, industrializados, tem que ser cada vez menor. E, como eu falei, se já estiver as doenças inseridas, né, nessa criança, buscar um médico, um auxílio realmente, provavelmente medicamentoso, vai depender do que o médico vai avaliar com exames, buscar uma orientação nutricional adequada e incentivar a atividade física. Então, a criança ela já pode estar, sim, estimulando exercício físico, principalmente se tiver muito tempo com aula em casa, o tempo todo, né? Só dentro de casa é fundamental estimular o exercício físico. Que bacana, excelente. Kenny Torres, nutricionista, passa tão rápido, 4 horas e 27 minutos já. E ele que é nutricionista, especialista em alimentação saudável. Kenny, para a gente fechar, queria ouvir aí a tua mensagem para os ouvintes, crianças e papais e responsáveis que estão nos ouvindo. E também, por favor, deixa aí as suas redes sociais, que eu sei que você faz lá um trabalho bem bacana, informativo, que acho que é bom para todo mundo. Sim. Bom, voltando ao que a gente estava falando, é fundamental que os pais assumam essa responsabilidade, né, de que eles são realmente o caminho para ensinar aos filhos a terem escolhas mais saudáveis. E o não, como você falou, é fundamental ter nesse momento, se já tiver com a obesidade inserida. Mas essa conscientização dos pais, levar para os filhos é muito importante. Então, estimular a alimentação saudável desde os pequenininhos é fundamental para que a gente traga uma nova geração mais saudável, né? Então, eu peço que os pais assumam essa responsabilidade, né? Essa mensagem acho que é fundamental. E quem quiser acompanhar o meu trabalho, no Instagram, meu site, né? kennytorres.com.br, no Instagram Kenny Torres Nutri. É fácil de encontrar, pode mandar mensagem, eu estou disponível sempre. Muito bem, vamos só soletrar aqui o Kenny, porque, Mauro, como é que se escreve Kenny? K-E-N, um N só, né? Um N só. N-Y. Torres Nutri, fácil. Torres Nutri, fácil, 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 muita informação bacana com o Kenny Torres. Kenny, felicidades para você, para sua família. Obrigado demais pela gentileza de participar aqui do CBN Mais Maceió e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e é só chamar, estou disponível sempre. Obrigado, gente. Que legal, trabalho muito bacana do Kenny Torres falando aqui com você. E olha, tenho certeza que tem muita gente que já falou, e hoje quando eu chegar em casa eu vou distribuir nãos. Mas calma, calma que vai dar tudo certo.